turma, bem-vindos, né, ao mundo abstrato das máquinas, e hoje eu já estou com uma imagem aqui porque nós vamos falar de programação realmente orientada a objeto, né? Então, a programação orientada a objetos, senhores, ele utiliza aí alguns métodos, né, para a gente desenvolver essa programação. Uma dessas primeiras programação é como a estrutura da programação orientada a objeto ela está estruturada, né? Então aí uma coisa bem redundante, né? Estrutura de uma classe, né? Como é que isso está estruturado? Observe aqui então, para mim montar uma classe, eu preciso ter o nome da classe, né? Aqui ó, associado, né? Que eu fiz dessa relação, propriedades, né, dessa classe, que seriam os atributos dessa pessoa, tá? E os métodos, né? Os métodos que compõem, né, essa classe pessoa, né? Então a gente tem aí, né, por exemplo, o void casar, né, essa pessoa, qualidade dessa pessoa, né, são os métodos, né, que constam dentro dessa classe, tá bom? Eu tenho uma outra imagem também que, além de eu falar de classe, propriedades e métodos, ou seja, classes, atributos e métodos, né, de uma classe, eu tenho que também me preocupar. Olha, observe agora aqui que, por exemplo, nessa classe carro, né, aonde eu tenho os meus atributos aqui, ou seja, minhas propriedades, né, e meus métodos. Observe que quando eu crio minha classe carro, eu posso dar aí meus atributos, ó, colocar a marca, modelo, cor e combustível, e também colocar meus métodos, né, ligar, acelerar e frear. Observe que com essa classe eu posso instanciar vários outros objetos dessa classe, né? Criar vários outros objetos. Por exemplo, né, o objeto carro A, o objeto carro B, quem seria? Tipo a marca Ford, o outro Mitsubishi e assim sucessivamente. Então é por isso que esse método de orientação a objeto é eficiente, né? Porque eu automaticamente eu crio uma única vez os atributos e os métodos e eu faço reuso deles, né, em outros objetos. Né? É semelhante àquela classe pessoa que nós tivemos lá. Nós criamos a classe pessoa e depois, a partir daquela classe pessoa, eu poderia criar outras pessoas, né? O Paulo, o Roberto, o Renato, porque todo mundo, vamos supor que os atributos, né, básicos de uma pessoa, todos têm olhos, bocas, né, pernas, braços, etc. Tá bom? Então vamos agora aqui para o programa para a gente executar realmente, né? Aqui, vamos aqui, eu também já implementei aqui. Vamos começar por um produto, né? Vou colocar aqui o produto, tá? E aí a gente cria novamente a classe, uma primeira classe chamada produto. Observe que nessa classe produto, senhores, eu não adicionei a minha função principal. O que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma classe do tipo pública, que todo mundo vai acessar essa classe, que ela está livre, está visível para todo mundo, certo? Do tipo produto. E aí eu tenho o quê? Meus atributos, né? Aqui, ó, meus atributos. Observe que eu tenho uma variável do tipo nome, do tipo string chamado nome, e uma variável preço do tipo double. E eu também tenho uma variável aqui, ó, desconto, né, que é do tipo doble. Olha, observe aqui uma coisa, essa variável ela é estática, ou seja, ela vai estar visível para as outras classes também. Ou seja, se eu criar uma outra classe, né, com outro nome, eu vou conseguir visualizar essa variável lá. Tá? Já com essas aqui não, eu não vou conseguir porque, infelizmente, essas variáveis vão estar somente aqui dentro. Tá? E aí eu tenho um cara chamado construtor. O que o construtor faz? Ele carrega tudo isso aqui que vocês estão vendo. Ele é responsável, né, pela construção, aí subir na memória todos esses atributos e todos esses métodos, tá bom? Você também pode criar o seu próprio construtor, mas a partir do momento que você cria um novo construtor, ele deixa de executar a função dele e aí o seu construtor vai construir um novo cenário. Normalmente, ou seja, sempre o construtor é o nome da classe, tá bom? Tá bom? Então aqui eu tenho aqui, ó, um outro método, não é um método construtor, mas é um método que tem dois parâmetros, tá? Esse método tem dois parâmetros e observe que eu tenho aqui, ó, o nome e preço, ou seja, esse nome se refere a esse. Observe até pela cor mesmo, olha, que esse nome se refere a esse e esse se refere a esse. Esse nome aqui que está com TIS se refere ao
né, a variáveis, né, do nosso atributo aqui, ó. Né? Então, por isso, se eu modificar aqui, ó, vou colocar 1, vocês vão ver que já vai gerar um erro aqui, ó. Né? Então, normalmente nós, programadores, desenvolvemos isso porque essa classe produto vai receber parâmetros, né, mensagens de uma outra classe para receber e atribuir aqui, né, nessa classe produto. Observe o que essa classe faz. Essa classe aqui, de alguma forma, ela vai receber alguns parâmetros, né, como nome, preço, e depois ainda vai fazer o cálculo do desconto, né? Então, por isso que essa variável aqui, ela é estática, porque ela, de algum lugar, ela vai receber um valor em desconto, tá bom? Então, eu crio o quê? O nome da minha classe principal, crio os meus atributos, tá? Em seguida, o meu construtor, tá? Em seguida, um método com dois parâmetros, um string e outro double, e aí o meu double, um método preço com desconto, que é responsável em retornar esse preço. Tá? Para mim executar essa classe aqui, para mim fazer essa verificação, né, e etc., eu criei uma outra classe chamada produto teste. Tá? Vamos lá. Bom, o produto teste, ele vai ter a responsabilidade, observem agora que eu trouxe aqui, ó, eu setei lá a nossa função principal, porque ela vai executar e vai passar parâmetros para essa classe aqui. Vai enviar parâmetros para ela, né, para receber por aqui, fazer o cálculo e retornar para mim aqui nesse system print. Olha, tá aqui, ó, preço de desconto. Onde é que está esse preço com desconto? Está aqui, ó. Tá vendo? Está chamando esse método aqui e está printando para mim. Então, observe uma coisa. Eu criei uma variável produto 1 do tipo produto. Quem é esse produto aqui? Esse produto aqui é essa classe aqui, ó, que tem esses parâmetros aqui, tá? Parâmetro nome, preço e desconto. Então, quando eu automaticamente crio, né, crio esse objeto, eu vou setar. O produto 1 vai receber o nome, arroz. Produto 1 vai receber o preço. Pronto, já estou enviando o nome e o preço para essa segunda classe aqui, ó, que vai, né, anexar aqui no produto e preço e depois vai me enviar o que é um desconto, porque eu já adicionei uma variável aqui, ó, informando o desconto disso. Tá? E aí também eu instanciei novamente um outro objeto, produto 2, que agora o nome vai ser biscoito e o nome vai ser feijão, e coloquei com os parâmetros dos valores. Observe que eu posso fazer tanto dessa forma quanto dessa forma aqui. E observe que o produto, né, com desconto, eu busquei essa variável, eu setei essa variável que ela pertence a uma outra classe. Né? Por quê? Por causa do status, né? Da variável estática. Olha só, eu vou clicar aqui, um ponto, e eu consigo visualizar ela. Vocês estão vendo? Se eu for lá e tirar o estático, eu não vou conseguir mais visualizar ela. Então, eu passo o parâmetro para ela, lá para outra classe que eu adicionei, né, o estático, tá bom? Então, agora vamos fazer esse print. O que o print acontece? O print executa o meu produto 1, o meu produto 2, o meu produto 3, né, com os valores aí, tá bom? Vamos executar e ele vai printar. Então, turma, executando aqui, o programa vai ficar dessa forma. Pronto. Então, observem que o primeiro parâmetro a ser passado é o valor do arroz, ó, 680, né? Mas com desconto de 0,05 ele fica a 647. Em seguida, a gente tem aí o valor, né, de 2,83, né? Porque a ordem aqui, ó, eu coloquei a ordem, ficou, né, fora de ordem. Então, tá o produto 1, aqui o produto 1, o produto 2, o produto 2 está embaixo, né, tá aqui embaixo, né, na hora do print eu coloquei ele embaixo, e o produto 3 ficou aí no meio. Então, com desconto, né, do produto 2, né, com desconto ficou a 268,85, tá? E aí a gente finaliza com o produto 3, aí com 8,38 com desconto de 0,05, tá? Então, eu peço que vocês aí fiquem brincando em manipular esse, criem mais um objeto, né, mais um produto, olha, para criar mais um produto não tem, né, não tem mistério, ou pode criar dessa forma aqui,
tá? Ou então dessa outra forma aqui. Depois adicione o print aqui e verifique se vai aparecer aí, tá bom? O nosso próximo programa, o que ele vai fazer? Nós temos aqui né, eu criei novamente uma classe tipo data, aonde eu tenho aqui as minhas propriedades, né, uma variável do tipo int dia, mês e ano. Tem o meu construtor, olha aqui o que está acontecendo. Meu construtor está recebendo os parâmetros de uma outra classe, né, para anexar aqui, né, para adicionar aqui nos meus atributos, né, da minha classe data. Tá? Em seguida, olha só, eu tenho aqui meu método, tá? Meu método que vai receber também os parâmetros, né, de um outro objeto lá fora. Né, e ele vai fazer o quê? Vai receber todos esses parâmetros e vai atribuir né, as minhas aqui, os meus atributos, né, da minha classe data. Em seguida, eu dou aqui eu tenho o método string para formatar tudo isso que eu vou receber e retornar para a minha classe que eu vou implementar. Observe que essa classe só é uma classe filha, né, onde a gente criou aqui uma classe data teste para executar o nosso programa. E aqui eu estou adicionando já a nossa função principal. E aí eu crio, né, o nascimento aqui, né, de uma pessoa que vai ser do tipo data. Quem é o data? É nossa função, é nossa classe aqui data. E aí eu passo como parâmetro para ela, né, o dia, o mês e o ano. E aí eu tenho também a oportunidade, olha, além de fazer dessa forma, eu posso fazer dessa outra forma, né? Aqui é o nascimento, aqui é o casamento, né? Eu posso colocar aniversário e assim sucessivamente. E aqui novamente eu printei. Agora vamos executar para ver o que vai acontecer. Pronto, né? Observe que esse 19 de 11 de 1987 está relacionado, ó, a esse parâmetro aqui. Tá? E em seguida, ó, eu passo esse parâmetro aqui. Vocês observaram uma coisa, que eu passei um parâmetro aqui, ó, e não estou usando ele, porque foi subscrevido. Se eu comentar aqui, ó, esse parâmetro, olha o que vai acontecer, a minha classe construtora que vai executar, tá? Então vamos lá, olha só, 1 de 2007, tá vendo? Né? O nosso construtor aqui, data, que foi que executou, tá bom? Então, por hoje, sobre, né, classes, né, atributos, métodos e objetos, só, tá? Então, treine, crie vários, né? Pode criar várias classes, como, por exemplo, classe carro, aí crie lá os atributos do carro, depois adicione lá o método construtor, crie os métodos, né, do carro, que é acelerar, frear, etc. Depois crie uma classe teste, onde a gente chama, né, a função principal, e em função disso eu vou adicionando lá, né, o ano do carro, o modelo, o tipo, passo parâmetro lá para acelerar, desacelerar, né, frear, tá bom? Então, por hoje, é só, a gente se encontra na próxima aula. Nessa próxima aula, a gente vai ter uma aula de instalação de banco de dados, né? E uma próxima aula também sobre instalação do nosso NetBIOS, né? Tá bom? Até mais!